Oi, gente, nós estamos aqui para a nossa aula de número 2 de língua espanhola e hoje nós vamos revisar um pouquinho sobre concorrência de pronombres átonos e leísmo. E o objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre os pronomes átonos em espanhol, aprender os usos desse pronome e, claro, aumentar o nosso vocabulário. Então, vamos lá. Para a nossa dica de sempre, façam as suas anotações para que vocês possam revisar sempre que tiverem dúvidas. E não esquece, essa aula fica salva lá no YouTube, então você pode assistir sempre que você quiser também, tá bom? E o que são pronomes personales átonos? Os pronomes átonos em espanhol são os pronomes pessoais que têm a função de complemento direto e complemento indireto. Eles completam o sentido do verbo, tá certo? Então, o complemento direto corresponde em português ao nosso objeto direto. E ele é um pronome pessoal com função de objeto direto, ou seja, que recebe a ação direta do verbo. E pode ou não estar acompanhado da preposição a. Vamos ver um exemplo. Mis primas llegaram y las voy a ver mañana. Então, a gente tem esse pronome las completando a ação direta do verbo, certo? Quem foi que chegou? Minhas primas. E o que é que eu vou fazer? Voy a verlas mañana, tá bom? E o complemento indireto corresponde em português ao nosso objeto indireto. Então, um pronome complemento indireto é um pronome pessoal com função de objeto direto, ou seja, ele recebe indiretamente a ação do verbo. Por isso, ele vai estar acompanhado de preposição. E, na maioria das vezes, vai ser a preposição a ou a preposição para. Ana me escreveu uma carta. Quem escreve, escreve para alguém. Então, Ana me escreveu para mim, certo? Então, o que é que a gente vai aprender hoje? Como são utilizados esses pronomes átonos em língua espanhola, que é diferente de como nós utilizamos em língua portuguesa. E vamos ver agora quais são os tipos de pronomes pessoais átonos, certo? Em língua espanhola, a gente tem os de complemento direto, que fazem, que cumprem a função de objeto direto. Aí a gente tem primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Aí a gente tem, me, te, lo e lá. Então, a gente tem me e ti, tanto para o feminino quanto para o masculino, e tem o lo para o masculino e o lá para o feminino. Mesma coisa no plural, nos, os dois a gente usa tanto para o masculino quanto para o feminino, e a gente tem o los para o masculino e o las para o feminino. E é muito importante que vocês lembrem o seguinte: esse lo não tem nada a ver com o nosso artigo masculino o, certo? Do português. Por exemplo, o menino, se eu for traduzir, não é lo chico, é el chico, certo? É importante que vocês sempre lembrem dessa diferença. Aí nós temos o pronombre personal átono. Lo para o singular, los para o plural, tá bom? E os complementos indiretos a gente tem primeira e segunda pessoa, do singular e do plural, eles são iguais aos de complemento direto, me e te, nos e os. O que vai mudar são os de terceira pessoa,
que aí eu não tenho mais lo e lá. Eu tenho le e si no singular ou les e si no plural, tá certo? O si, ele fica igual tanto no plural quanto no singular, e aí a gente tem uma forma só para o feminino e para o masculino de todos os pronombres personais de complemento indireto, certo? E como é que a gente usa esses pronomes, professora? A gente vai ter um lugar para colocar esse pronome. Ele vai estar sempre complementando a ação do verbo. Então, ou a gente coloca ele antes do verbo, ou depois do verbo, ou antes e depois do verbo. E a gente vai ver agora como é que a gente faz isso. Quando o verbo está conjugado, aí ele vem antes do verbo, ó. El cantor me dio um autógrafo. Então, eu tenho esse me antes do verbo dar, que aí está conjugado. Dio. O cantor me deu um autógrafo. El cantor me dio um autógrafo, certo? Ele vem depois do verbo quando a gente tem o verbo ou no infinitivo ou no gerúndio. Professor, o que é infinitivo ou gerúndio? Ó, para simplificar a vida de vocês. O infinitivo é quando o verbo não está conjugado, terminando em R. Cantar, comer, beber. Então, ele não está conjugado, ele está no infinitivo. E quando é que ele está no gerúndio? Quando ele termina em NDO, certo? Cantando, bailando, comendo, certo? E quando ele termina em NDO também. Vai depender do verbo. Mas aí você segura o NDO, tá bom? Então, eu tenho, ó. Vou a darle a Ana el autógrafo. Então, eu tenho o ler depois do verbo dar. E aí, eles ficam coladinhos, tá certo? Quando eu coloco depois, eu escrevo eles juntos, como se fosse uma palavra só. Vou a darle a Ana el autógrafo. Ou cantando-lhe al niño, recuerdo minha infância. Cantando para a criança, cantando para o menino, eu lembro da minha infância. Então, a gente tem esse ler como pronome átono, e aí ele vem depois do verbo, e ele é escrito junto, como se fosse uma palavra só, tá? E quando é que eu escrevo ele antes ou depois do verbo? E aí não é que a gente vai escrever antes e depois do verbo ao mesmo tempo não, tá? A gente pode ou escrever antes ou escrever depois do verbo. A gente que vai escolher, as duas formas estão corretas. Com perífrase verbal de infinitivo ou de gerúndio, ó. La música me va a gustar. Então, eu tenho aí uma perífrase verbal, va a gustar, certo? Que seriam, assim, para simplificar para vocês, dois verbos, é como se fosse uma locução verbal, vamos dizer assim, tá? Então, la música me va a gustar ou va a gustar-me, certo? Ou eu coloco antes do verbo, ou eu coloco depois do verbo. Lembrando que quando eu coloco depois do verbo, ele fica coladinho com o verbo como se fosse uma palavra solta, certo? Para vocês não escreverem separado. E a ordem de la colocação de los pronombres átonos, que seria a nossa concorrência de pronomes átonos, tá? Quando em uma frase há um complemento direto e indireto, para fazer referência a eles, usamos os respectivos pronomes na seguinte ordem. Então, quando a gente precisa usar os dois pronomes, tanto de complemento direto quanto de complemento indireto, na mesma frase, existe uma ordem para a gente colocar eles, tá certo? E é essa ordem que a gente vai aprender agora, ó. Então, primeiro a gente coloca
o complemento indireto, depois a gente coloca o complemento direto e depois a gente coloca o verbo. Então, sempre que a gente tiver os dois complementos ao mesmo tempo numa frase, primeiro vem o indireto, depois vem o direto e depois vem o verbo. Certo? Vamos ver um exemplo. ¿Sabes aquella guitarra elétrica? Me la compras? Então, eu tenho quem compra alguma coisa para alguém. Então, esse alguma coisa seria o meu complemento direto, porque eu estou ligada ao verbo sem nenhuma preposição. E para alguém seria o meu complemento indireto, que eu estou ligada ao verbo com preposição. Então, olha a ordem, ó. Me, porque é para mim. Lá, que é a coisa que você vai comprar, que no caso é a guitarra. E aí, e o verbo comprar. Me la compras, complemento indireto, complemento direto e verbo. Recapitulando, quem compra alguma coisa para alguém. Então, eu tenho essa alguma coisa, que é a guitarra elétrica, é o meu complemento direto. Ela está sendo ligada ao verbo sem nenhuma preposição, certo? Aí eu tenho para alguém, quem compra alguma coisa para alguém. Quem é esse alguém? Eu, certo? E esse para, que é a preposição, indica que é um complemento indireto. Ele está ligado ao verbo indiretamente. Por quê? Porque existe uma coisa entre ele e o verbo, que é a preposição para. Então, na ordem de colocação dos pronomes de língua espanhola, a gente tem, primeiro vem o complemento indireto, depois o complemento direto, depois o verbo. ¿Sabes aquella guitarra elétrica? Me la compras? Então, vai ser sempre nessa ordem, ó. Aqui estão as partituras, te las he traído. El plan está perfecto. No los afinaron ayer. Certo? El piano está perfecto. No los afinaron ayer. Las partituras estão listas. Os las han mostrado. Então, a gente tem sempre essa ordem. Complemento indireto, complemento direto e verbo. Tá certo? Aí, ó. Olho, preste atenção. Quando os pronomes lê e leis, que aí eu tenho singular e plural, vem antes das formas lo, lá, los e las, são substituídos por si. Por quê? Para a gente não ter que dizer assim, lê lá, lê lo, fica uma cacofonia, fica uma coisa feia no ouvido. Então, toda vez que a gente precisar usar o pronome indireto, o pronome de complemento indireto, lê, e o pronome de complemento direto, lo, por exemplo, aí esse lê, ele vai ser substituído por si. Assim, ó, ao invés de eu dizer lê lá, eu digo se lá, certo? A mesma coisa para o plural, ó. Ao invés de eu dizer lê las, eu digo se las, tá bom? Vamos ver alguns exemplos que fica mais fácil, né? Le doy el café a José. Quem dá alguma coisa, complemento direto, a alguém, complemento indireto. Se na ordem do espanhol o complemento indireto vem antes do direto, ficaria assim se a gente fosse substituir os nomes por pronomes. Ó, se eu substituo café pelo pronome átono, fica le. Le doy a José, por exemplo. Certo? E se eu vou usar
substituir o pronome José por também um pronome átono, eu uso o lo. E aí, para não ficar le lo doi, eu digo se lo doi, certo? Eu substituo o le por se, para que não fique uma coisa tão feia de se ouvir. A mesma coisa, ó, o outro exemplo. Les di el chocolate a José e a Maria. Então, a gente tem aí, quem dá alguma coisa a alguém. O que foi que eu dei? O chocolate. A quem? A José e a Maria. José e Maria são os complementos indiretos. Então, eles vêm na frente. Se, lo, di. Lo significa aí, lo está no lugar de quem aí? De chocolate. Então, se lo di, certo? Professora, mas se eu disser essa frase assim, se lo di, ninguém vai entender. Óbvio, né, gente? Essa substituição a gente faz dentro do contexto. Por exemplo, eu digo assim, le di el chocolate a José e a Maria. E outra pessoa faz assim, cadê o chocolate? Aí eu digo, se lo di, porque a pessoa, eu já tinha falado antes para a pessoa que eu tinha dado chocolate a José e a Maria. Então, isso é tudo dentro de um contexto comunicativo, dentro de uma conversa, tá bom? Então, o que eu sugiro a vocês aqui? Façam atividades, leiam textos, porque aí quando vocês estiverem lendo os textos, vocês vão conseguir identificar melhor e entender melhor, porque você vai ver dentro desse contexto. Tá certo? E professora, por que a senhora não trouxe o texto então para a aula? Porque aqui a gente está revisando o uso, a concorrência. A gente está aqui destrinchando muito mais a parte gramatical. Isso é uma revisão para apoiar vocês nesse aprendizado, tá bom? Ó, esta construção ocorre quando o verbo exige um objeto direto e indireto ao mesmo tempo, que foi o que eu havia falado. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de verbos que exigem esse duplo complemento. Então, ó, se eu uso o verbo decir, que é o nosso verbo dizer, quem diz alguma coisa a alguém, a não ser que a pessoa esteja falando sozinha, mas mesmo que você esteja falando sozinho, você está falando com seu amigo imaginário, com sua cabeça, com alguém você está falando, certo? Então, a gente tem o verbo pedir, quem pede alguma coisa a alguém. Então, eu preciso dos dois complementos. Aí eu tenho o verbo oferecer, que é o nosso verbo oferecer, escrever, que é o nosso verbo escrever, o verbo dar, que é o nosso verbo dar, o verbo mostrar, que é o nosso verbo mostrar, mandar e explicar, que significam a mesma coisa em português. Ô professora, mas nem sempre que a gente escreve alguma coisa, a gente escreve para alguém. Eu estou escrevendo no meu caderno, certo? Mas existem situações que quando você escreve para alguém. Então, em algumas situações, esse verbo vai exigir os dois complementos. E aí você já vai saber como utilizar, tá certo? E, professor, o que danado é leísmo? A gente aprendeu agora que os pronomes de complemento indireto a gente usa o le, certo? Como pronome pessoal átono. E o leísmo consiste justamente em usar os pronomes átonos, le e leis, como objeto direto também, certo? Quando, na verdade, a gente deveria usar lo e lá, los e las. Então, é quando a gente está colocando o pronome le em tudo que é lugar, certo? Lembrando sempre que o pronome le ou leis são pronomes de complemento indireto. Os pronomes de complemento direto são os pronomes lo, lá, los e las. Então, o leísmo é justamente quando a gente coloca tudo le. Por exemplo, a gente tem, ó,
nunca mais vi a Carlos tocando la guitarra. O correto seria, se a gente fosse substituir por um pronome de complemento direto, nunca mais lo vi tocando la guitarra. Só que aí o que é que acontece no leísmo? Nunca mais le vi tocando la guitarra. Isso é correto, professora? Não. Vejam só, a RAI, que é a Real Academia Espanhola, certo? Que é a academia que padroniza, né, a língua espanhola, que é a partir dela que a gente tem, seria como o nosso dicionário, o Aurélio, né? Que aceita ou não aceita tal palavra, que já está incluído ou não está incluído. Então, a gente tem a Real Academia Espanhola, que não aceita o uso do le no lugar do lá, certo? Então, tá errado. Se você trocar o lá, pelo le, você está cometendo um erro gramatical. Já se você troca o le pelo lo, certo? Por exemplo, como o exemplo que a gente viu anteriormente, ó. Nunca mais lo vi tocando la guitarra. Nunca mais eu o vi tocando violão. Esse seria a forma correta. Mas se você diz assim, nunca mais le vi tocando la guitarra, já é aceito. Não está totalmente errado, certo? O ideal seria que você utilizasse o pronome correto, mas se você usa o le, não está errado. Agora, se eu digo assim, ó, nunca mais vi a Inês tocando la guitarra. Inês é um substantivo feminino. E aí, se eu troco por um pronome complemento, seria nunca mais la vi tocando la guitarra. E aí, eu não posso, quando é o feminino, trocar pelo le. Eu não posso dizer nunca mais le vi tocando la guitarra, certo? Isso está errado. Então, quando é o pronome masculino, se você troca pelo le, não está errado. Mas se é o pronome feminino e você troca pelo le, está errado. Não é aceito pela Real Academia Espanhola, certo? E a academia também sugere que evite trocar o leis e colocar ele no lugar do los. Então, para resumir esse babado todo, use o pronome de complemento direto com os complementos diretos e use os pronomes de complemento indireto com os complementos indiretos, porque aí você não fica na dúvida se está certo ou se está errado, se vai ser aceito ou se não vai, tá certo? E agora, gente, existe ainda o chamado leísmo de cortesia, que consiste em limitar o leísmo, que é o uso do le como objeto direto, com a forma usted, que a gente já viu quando estudou pronomes, que é a nossa forma de tratamento de cortesia, que seria mais ou menos o nosso senhor ou senhora, que a gente usa, né, quando a gente está falando com pessoas mais velhas ou pessoas que exercem um cargo superior a nós, ou quando a gente quer demonstrar respeito pelaquela pessoa. Então, a gente também tem um chamado leísmo de cortesia, que aí a gente troca pelo le, ó. Le atenderé em breve, Senhor, no lugar de lo atenderé em breve, certo? Então, é sempre quando a gente troca o complemento direto pelo complemento indireto. A gente tem o leísmo, tá bom? E agora vamos a praticar um pouquinho, certo? A gente vai ver como é que a gente usa, né? Na prática, como é que a gente faz isso? Aí eu pergunto, ¿no llevas el reloj? Não estás com o relógio? Aí a resposta, no. Unos ladrones. Como é que eu complemento? De quem é o relógio? Meu. Me. E o que foi que eles roubaram? O relógio. Me lo roubaram. Certo? Mesma coisa a frase de baixo. Ó. Voy a dejar los gatos a tus padres. O que é que eu vou deixar? Os gatos. E onde eu vou deixar?
na casa dos teus pais. Então, a gente tem os dois complementos, ó. No, se, quem deixa alguma coisa para alguém ou com alguém. Esse com também é uma preposição, tá? E aí a gente traz o complemento indireto para frente. E aí, para eu não dizer no le los dejes, aí eu digo no se los dejes porque não estão em casa, tá bom? E aí nós temos, ó, nosotros no tenemos coche para prestarte. Nós não temos carro para emprestar-te. Assim que no nos lo pidas, certo? Que é nos, não peça para a gente, e o lo tá fazendo referência a carros, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para a gente revisar um pouquinho dessa parte gramatical, que nem sempre é tão legal, mas é muito importante para que a gente possa desenvolver a nossa fala em língua espanhola, certo? Para que a gente possa desenvolver a nossa comunicação na língua estrangeira, tá bom? Um abraço e até a próxima!